Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de grandes personagens da história judaica. Até onde vai o seu amor à sua pátria? Até onde deveria ir o seu sionismo? No episódio de hoje a gente vai descobrir qual é o limite disso e se há algum limite. Até onde vai o nosso amor pela pátria, até onde vai o nosso amor por Israel e também qual seria o último desejo de uma pessoa muito especial. Se ele soubesse a data de seu falecimento, qual deveria ser seu último desejo? Essas perguntas a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, de comentar e compartilhar o nosso vídeo. O nosso grande personagem de hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos mais famosos em Israel, mas pouca gente sabe a sua história de verdade. E tudo começa com Shaul e Sofia Gindi Cohen em 1924. Eles, na verdade, eram uma família de Halab, e eles fogem para o Egito, Alexandria, no Egito, e lá eles decidem começar a sua família. Eles têm um filho chamado Elial, e eles vivem no Egito por muito tempo. E esse filho Elial, ele estuda num colégio judaico na Alexandria, e lá ele começa a ouvir as ideias sionistas do país que está nascendo. E ele gosta muito disso, ele gosta muito das ideias sionistas e ele decide se filiar ao sionismo, entrar em movimentos juvenis, participar de movimentos sionistas. O nosso jovem Elial gosta muito de participar e de ser parte do movimento sionista. Gosta tanto, como ele vive no Egito, ele sabe árabe e logo depois que Israel declara a independência e vira um país em 1948, ele tenta no Egito se filiar ao serviço secreto de Israel. Que ele acha que essa é a melhor maneira dele ajudar o novo país, uma vez que ele está no Egito, uma vez que ele fala árabe fluente e sua família também tem raízes sírias, e ele tenta se filiar ao serviço secreto israelense, mas ele não é aceito. Ele não é aceito e ele segue a vida no Egito. Em 1957, o relacionamento entre Israel e o Egito, por vários motivos políticos que a gente não vai entrar nisso agora, começam a ficar muito problemáticos. E então, Elial Cohen decide deixar Alexandria e vir morar em Bat Yam, em Israel. Em 1959, ele conhece a sua esposa Nádia, se casa e vai ter inclusive 3 filhos. Ele trabalha como tradutor de jornais árabes e também como um comerciante. E assim ele segue a sua vida em Bat Yam. Até que aquele desejo de ajudar, aquele desejo de fazer alguma coisa em prol a Israel, alguma coisa em prol do país em que você vive, aquele fogo continuava dentro do Elial Cohen. Pode ser que eu não vou conseguir ajudar o meu país de alguma maneira. E ele vai e se realista ao serviço de espionagem em Israel. E olha só, ele é aceito. Ele é aceito como espião, uma vez que ele tinha raízes de Halab e também sabia falar árabe muito, muito, muito fluente. Então ele se alista de novo ao serviço secreto israelense e dessas vezes aceitam ele. Ele começa o seu treinamento para ser um espião israelense. Em 1960, ele é mandado à aldeia de Passuta, no Galil, ao norte de Israel, para ele ficar entre beduínos, para ele aprender os costumes sírios, para ele entender como é que funciona a comida síria, para ele estar muito mais, para ele se esconder melhor. E, inclusive, ele conta lá uma história que ele é um refugiado sírio e ele fica por muito tempo aprendendo os costumes sírios em Passuta, ao norte de Israel. Em 1961, olha só, a nossa ligação com a América do Sul também é ligada a essa história toda, porque em 1961 o Serviço Secreto Israelense manda Elial Cohen para a Argentina, isso mesmo, para a Argentina, com o nome falso de Kamel Amin. Ele é mandado para a Argentina como um comerciante sírio em 1961, e lá ele conhece muita gente importante do governo sírio. Ele faz contatos com muita gente importante para o governo sírio, até o ponto que ele se sente seguro o suficiente com os costumes, com a política, com o povo sírio. E em 1962 ele vai morar em Damasco como um comerciante importante, como uma pessoa importante, e ele faz questão de alugar o apartamento ao lado
de pessoas importantes do exército sírio. Inclusive, ele faz contato com o chefe do Estado-Maior do exército sírio. E naquela época, na verdade, essa briga continua até os dias de hoje. Mas naquela época, Israel tinha uma briga muito grande com a Síria relacionada às montanhas do Golan e também ao Movil Artzi. Movil Artzi, na verdade, é a água que vinha do norte até o sul de Israel. E tinha muitos problemas com os sírios. Então, Eliyahu Cohen, que, como a gente já falou, tinha outro nome na Síria, ele começa a fazer contato com o chefe de Estado-Maior e outros generais, inclusive políticos importantes na Síria. E eles contam para Eli Cohen muitas coisas relacionadas ao exército sírio. E Eli Cohen vai mandando todas essas informações ao serviço secreto israelense. E ele foi de suma importância para o serviço secreto israelense entender como funciona o exército sírio, quais são as manobras táticas deles, quantas pessoas eles têm e mais informações importantíssimas para a sobrevivência de Israel, que naquela época a Síria queria acabar com Israel, né? Eles não eram muito nossos amigos, mas de qualquer maneira, Eli Cohen vai mandando essas informações para o governo israelense. Ele chega em altas posições, inclusive ele é convidado pelo chefe do Estado-Maior para visitar as montanhas do Golã do lado sírio, e chega até o ponto de pensarem em nomear ele como vice-chefe do exército sírio. Olha só onde ele conseguiu chegar. E tudo isso em prol de Israel. Tudo isso em prol da defesa de Israel. E ele vai mandando informações vitais do exército sírio para Israel. E com essas informações, Israel consegue se defender melhor, consegue se preparar melhor. Mas infelizmente, tudo acaba no dia 24 de janeiro de 1965. Até hoje, existem discussões como exatamente os sírios entenderam que Eli Cohen era um espião dos israelenses. Até hoje existem algumas versões sobre isso. Como exatamente eles souberam? Tem algumas versões que falam que ele foi pego se comunicando com Israel. Tem outras versões que falam que o exército sírio começou a desconfiar, porque tudo que eles faziam Israel descobria, mas de qualquer maneira ele foi pego, e vocês devem imaginar que isso foi uma vergonha muito grande para a Síria. Então todo o julgamento dele foi feito a portas fechadas. Eles se recusaram a julgar Eli Cohen de maneira aberta. Eli Cohen pediu, inclusive, para ter um advogado de defesa que foi recusado, e ele sofreu diversas torturas. Inclusive, poucas coisas que foram vistas do julgamento dele na TV, que foi editado e foi posto na TV, dá para se ver o Eli Cohen tremendo por causa das torturas que ele sofreu. O Rav Nissim, que era o rabino de Damasco, teve contato com Eli Cohen e ele dá um testemunho falando realmente que Eli Cohen parecia uma pessoa muito torturada, muito triste, uma pessoa que tinha passado por maus bocados. Ele foi torturado por diversas semanas, ou seja, o julgamento dele começou no dia 22 de fevereiro de 1965 e só foi terminar em maio de 1965, e todos esses meses ele foi torturado. E esse vídeo está saindo aí no dia Tetzain, no dia 16 de Iyar, que é o dia em que Eli Cohen foi enforcado. No dia 18 de maio de 1965, no dia 16 de Iyar, que é hoje o dia que está saindo o vídeo aí, hein? Por volta das 2 da manhã, Eli Cohen foi levado à frente da unidade da polícia. Lá o Rav Nissim vai até ele e faz a bendição, a pessoa que vai ser, infelizmente, que sabe que vai morrer. Também pede para ele fazer vidui, para ele se arrepender dos pecados dele, e vão torturar Eli Cohen, vão enforcar Eli Cohen e deixar o corpo dele 6 horas pendurados para todo mundo ver o que acontece com um espião. E até hoje os sírios se recusam a devolver o corpo do Eli Cohen para ele ser enterrado aqui em Israel. Israel fez várias tentativas para trazer Eli Cohen de volta para Israel antes de morrer e evitar o enforcamento dele. Dinheiro, informações e etc. Mas o governo sírio se recusou, até por vergonha. Como um espião não tinha conseguido chegar em tão alto escalão na Síria. Isso realmente foi muito vergonhoso para o governo sírio. Mas antes de Eli
Cohen falecer, ele deixou uma mensagem para sua família, uma mensagem para posteridade. Fizeram um encontro com ele, com repórteres estrangeiros, e perguntaram para ele Cohen se ele tinha um último desejo, um último pedido. E o último pedido dele foi que ele gostaria muito de deixar uma carta para sua esposa. Eu vou ler para vocês as últimas palavras de Eli Cohen para sua esposa e para os seus 3 filhos. Nádia, minha querida, minha família querida, eu estou escrevendo para vocês essas minhas últimas palavras com esperança que vocês sempre fiquem unidos, sempre fiquem juntos. Eu peço para você, minha esposa, que por favor me perdoe e que se preocupe com você e que dê bons estudos para os nossos filhos. Vai vir um dia que eles terão orgulho de mim. E você, Nádia, minha querida, por favor, se case novamente com outra pessoa que seja um bom pai para os nossos filhos, de acordo com a sua vontade. Não perca seu tempo chorando por mim e sobre o que aconteceu comigo. Somente olhe para o futuro. Eu estou mandando para vocês meus últimos beijos. Por favor, rezem em memória da minha alma. E essa foi as últimas palavras, a última carta que Eli Cohen manda para sua esposa. Nós aqui no dia 16 de Iyar, obviamente, vamos rezar para sua alma e também com essas palavras, essas últimas palavras, o último desejo deles, de ficar junto e seguir a vida. Porque Eli Cohen conseguiu, no final das contas, o seu desejo de ajudar aquele país que estava começando, que estava iniciando da maneira dele. Eu vou deixar aqui o link para o vídeo de um documentário muito bom feito sobre ele. Infelizmente está em hebraico, para quem não sabe hebraico, mas é um documentário muito, muito bom. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você gostou dessa história, dê aí o seu like, comente, compartilhe e nos ajude a produzir mais conteúdos assim, que falam sobre os grandes personagens da nossa história, que graças a eles o povo judeu continua e Israel continua forte. Um forte abraço a todos e até a próxima.